Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. Enquanto a mídia, setores do empresariado e da política passam o pano para os crimes graves de Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e o conjunto da força-tarefa da Lava Jato, hoje expurgada, a mídia e as instituições internacionais, inclusive vários países, debocham do atraso do Brasil ao permitir que um juiz de direito, por exemplo, tire um político de uma eleição, um político que lidera uma eleição, tire esse político de uma eleição e coloque no colo de um adversário desse político que liderava a eleição e que foi beneficiado com a sua prisão. A indicação do ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, para o Ministério da Justiça por Bolsonaro, a ida de Sérgio Moro, depois que saiu do governo Bolsonaro, para ir trabalhar numa empresa que lucrou dezenas de milhões de reais com as ações desse juiz, os abusos da força-tarefa da Lava Jato em uma promiscuidade com o Poder Judiciário, com o juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, e aí envolve-se Deltan Dallagnol e toda a força-tarefa da Lava Jato, tudo isso chocou o mundo e virou um escândalo internacional. Enquanto isso, aqui no Brasil, sobretudo a mídia, não dá o braço a torcer com o Sérgio Moro, apesar de que, diante dos fatos, a mídia não tem outro recurso senão reconhecer o que está acontecendo em termos de estupefação do planeta com os abusos de Sérgio Moro, Dallagnol e Bolsonaro, que são muito mais graves. Por exemplo, o que faz o Bolsonaro, perto do que é acusado Donald Trump, é milhões de vezes mais grave. O Bolsonaro, se fizesse nos Estados Unidos como ex-presidente o que ele já fez aqui, o que já se descobriu dele aqui, se isso fosse assacado contra o Donald Trump, ele já estaria atrás das grades há muito tempo. Então vamos ver uma paulada que Sérgio Moro, que enfrenta um inferno astral, que está às portas de perder o cargo, está enfrentando e acaba, essa derrocada do Moro acaba de ganhar um novo capítulo. Então vamos ver algumas matérias que vão mostrar como só no Brasil gente como Bolsonaro, Moro e Dallagnol ainda é ouvida com um mínimo de credibilidade, sobretudo por uma imprensa que não se acha. A imprensa brasileira, a grande imprensa brasileira, não a imprensa, mas a grande imprensa, a imprensa corporativa, está absolutamente perdida. Não sabe se fica na extrema direita, se vai para a esquerda, se fica no centro. Uma coisa é verdade, essa mesma grande imprensa, a dita mídia, não esqueceu do seu amor por Sérgio Moro e Dallagnol e continua passando pano para eles sempre que dá. Isso agora acaba de ficar mais difícil devido a uma decisão da Organização das Nações Unidas. Vamos entender o que está acontecendo. O que você está vendo na tela é matéria publicada pela insuspeita revista Veja em novembro, dia 1º de novembro de 2018, logo no dia seguinte à eleição presidencial vencida por Jair Bolsonaro. Diz a matéria: imprensa do mundo destaca que Bolsonaro deu cargo
a quem prendeu o rival. Ou seja, Bolsonaro colocou no Ministério da Justiça o juiz que prendeu aquele que ia derrotá-lo na eleição para que ele pudesse vencer. O jornal francês Le Monde ironizou escolha de um militar, um juiz anticorrupção e um astronauta para o governo de extrema-direita de Jair Bolsonaro, que acabara de ser eleito. Diz a matéria que não passara despercebida para a imprensa internacional a escolha de Bolsonaro para o Ministério da Justiça. Os principais jornais do mundo estamparam em seus portais na internet a opção pelo juiz que levou o ex-presidente, o então ex-presidente Lula, para a cadeia, que com isso abriu o caminho para a vitória eleitoral do Bolsonaro. Igualmente sublinharam a aceitação de Moro ao convite para o cargo, ou seja, um vexame em escala mundial, e que no mundo desenvolvido esse tipo de atitude do Sérgio Moro de deixar um cargo de juiz federal para virar ministro da Justiça, isso é chamado de porta giratória, e você já vai entender por quê. O Sérgio Moro, além de tudo, depois que deixou de ser juiz da Lava Jato, ele aceitou um emprego de uma consultoria dos Estados Unidos que ganhou 42,5 milhões de reais com a Lava Jato. Ou seja, o Sérgio Moro, que escolheu essa empresa para gerir a massa falida das empresas que foram alvo da Lava Jato, e com isso deu dezenas de milhões de dólares para essa empresa, depois virou empregado dessa empresa com cargo e um salário altíssimo. O Moro ganhou milhões de reais por cerca de 6 meses de não trabalho nessa empresa, porque ninguém sabe até hoje o que é que ele fez lá. Só se sabe que ele saiu do emprego com uma fortuna no bolso. E com emprego em consultoria, o Moro turvou seu futuro político e voltou a pôr a ética em xeque. Foi outra matéria de um veículo internacional, agora o jornal espanhol É o País, que diz: com emprego em consultoria, Sérgio Moro turva seu futuro político e volta a pôr ética em xeque. A decisão de se tornar sócio da empresa Álvares e Marçal, que tem entre seus clientes empresas que foram julgadas por ele na Lava Jato com Odebrecht, é novo abalo em figura do herói ilibado. Isso dito de forma jocosa e irônica. E a OAB, inclusive, fez uma advertência de que o Sérgio Moro estaria agindo de uma forma antiética. O Moro, então, foi considerado, o Moro e a Lava Jato, de forma geral, foram considerados parciais, e disse à ONU, isso em 2022, em abril de 2022, que os direitos de Lula foram violados por Sérgio Moro e pela Lava Jato. O Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas concluiu, naquele abril de 2022, que o então ex-juiz Sérgio Moro, que já não era ministro da Justiça, tinha sido parcial no julgamento dos processos contra Lula. Ou seja, ele fraudou o processo. E também considerou que os direitos políticos do Lula foram violados quando ele foi impedido de disputar a eleição de 2018. Isso por ação do TSE e do STF, que depois virariam alvos da Lava Jato. E hoje eles sabem muito bem do erro que cometeram, tanto que repararam esse erro, devolvendo os direitos políticos do Lula e anulando todos os processos falsários contra ele. É possível dizer que Lula foi inocentado da Lava Jato? Essa pergunta foi feita pela BBC News Brasil, que é uma sucursal da BBC inglesa, não é? Britânica, a British Broadcasting Communication, a maior TV pública do mundo. E a questão é possível dizer que Lula foi inocentado da Lava Jato? Porque quando ele foi inocentado
pela ONU e pelo STF, não pelo foro incompetente que o Fachin determinou que tinha sido a 13ª Vara Federal de Curitiba. E essa decisão do Fachin anulou os processos, mas não foi ela que devolveu os direitos políticos para o Lula e o livrou das acusações. Foi, na verdade, a descoberta de que Sérgio Moro e a Lava Jato conspiraram contra ele. E então a BBC, é uma matéria muito longa, né? Não dá para ler inteirinha para você, vai ficar muito chato, mas o que ela conclui, a BBC, é o seguinte, que o Lula foi inocentado porque grande parte dos processos contra ele foram anulados por terem sido objeto de fraude, de relação imprópria entre Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato, entre a acusação e o juiz. E outros processos é porque realmente não tinha prova nenhuma e ele estava sendo, foram 20 e tantos processos assacados contra o Lula. Coisas como, por exemplo, a isenção de imposto para carro até 1000 cilindradas, né, o famoso carro popular que todos os presidentes deram, o Lula deu por propina no dizer da Lava Jato, que é algo absolutamente maluco, que não tinha a menor razão de ser. E tudo isso chega ao dia de hoje. Neste 26 de julho de 2023, o Comitê da ONU denuncia porta giratória entre justiça e executivo no Brasil. E, na verdade, aqui você vê a foto de Moro e Bolsonaro logo depois da posse, logo depois que o Moro aceitou o convite de Bolsonaro. O Comitê de Direitos Humanos da ONU criticou a transformação de juízes e procuradores no Brasil em políticos e pediu medidas concretas para que o país coloque um ponto final na migração de autoridades do Poder Judiciário ao Executivo. Seria uma forma de lidar e barrar o que a ONU chama de portas giratórias. E isso pega em cheio Moro e Dallagnol. Moro e Dallagnol. Dallagnol que já está cassado e o Moro que, segundo esta matéria da Folha de São Paulo de hoje, fica isolado e tenta pontos com o judiciário sobre risco de perda de mandato. E essa matéria diz o seguinte, que o Moro está perplexo por ver que o seu mandato parece que vai ser mesmo cassado. Réu na Justiça Eleitoral, o Moro evita o assunto com colegas e convive com o fantasma da cassação. E, na verdade, ele está isolado porque realmente o Moro criminalizou a política e é o responsável pela extrema-direita ter crescido do jeito que cresceu no Brasil. Então, minha amiga, meu amigo, o que nós temos neste momento é a justiça sendo feita para aqueles que mais prejudicaram o Brasil, além de Bolsonaro e mais do que o próprio Bolsonaro. Sérgio Moro e Deltan Dallagnol jogaram o Brasil no poço sem fundo que foi o governo Bolsonaro. Permitiram que alguém como ele chegasse ao poder, tirando da eleição aquele que estava na frente em todas as pesquisas, que era o Lula, e prenderam o Lula sem provas, num processo falsário que terminou anulado pelo Poder Judiciário brasileiro por ter sido fraudado. Não foi por foro incompetente, não foi por nada. Tudo foi anulado porque não acharam provas contra o Lula e reconheceram que Moro e Dallagnol fraudaram o processo para tirá-lo da eleição. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção, estaremos de volta a qualquer momento em edição extraordinária. Um abraço para todo mundo.